Carta 34. Meu querido pai, eu agora retomo a narrativa da condenação, ou melhor, da sentença de Jesus. Depois que ele foi trazido pela segunda vez diante de Pilatos, o procurador, constatando que os judeus tirariam a vida do profeta e que, se ele resistisse, ele próprio seria reportado a César por proteger um revolucionário e usurpador, vacilou e mostrou uma indecisão indigna de um governador romano. Seu senso de justiça revoltava e causava ódio nos sacerdotes e no povo, por se recusar a sacrificar um homem inocente, contra quem nenhuma acusação havia sido comprovada. E ele temeu pelo seu próprio nome e fama, caso Tibério, que sempre teve ciúmes dos seus governadores orientais, cresce nas acusações do povo. Jesus, como disse em minha última carta, diante de extrema fraqueza, tinha sucumbido nos degraus do trono do salão do julgamento. João se ajoelhou diante dele, lavando as feridas de suas têmporas, das quais ele havia ousadamente retirado a coroa de espinhos. Quando Pilatos, depois de ter dado ordem para libertar o salteador Barrabás, veio novamente até onde Jesus estava, parou e o olhou atentamente, com uma expressão de tristeza e admiração. A bela juventude, a dignidade, até mesmo em sua humilhação, a paciência e o ar de inocência que o envolvia, tudo o impressionava. Finalmente ele disse: Se tu és de fato um Deus, ó jovem heróico, como tua paciência parece demonstrar que és, não deves temer estes cães que tão ferozmente ladram pelo teu sangue. Se tu és um impostor e sedicioso, verdadeiramente mereces a morte. Eu te vejo apenas como um jovem entusiasta e te soltaria, mas não posso te proteger. Meus soldados estão reduzidos a menos de 300 homens, pois os enviei às guarnições de Jericó e Gaza, enquanto desses furiosos judeus há mais de 500.000 na cidade. É apenas por força moral e demonstração de poder que eu os mantenho em sujeição. Se eu te libertar, não somente tu, mas também todas as minhas tropas serão massacradas, pois somos apenas um punhado nas mãos deles. Diga-me verdadeiramente, és tu um filho do divino Júpiter? Quando Jesus, ao invés de responder, permaneceu calado, o procurador disse com rigidez: O quê? Tu não falas comigo? Não sabes que tenho poder para te crucificar como um malfeitor e também tenho poder para, se eu optar por correr o risco de te soltar? Jesus olhou para cima e respondeu calmamente: Tu não tens poder contra mim, a não ser que lhe fora dado do alto. Portanto, aquele que me entregou em tua mão cometeu o maior pecado. E enquanto Jesus dizia estas palavras num tom de voz impressionante, ele olhou fixamente para Caifás, que estava olhando para a porta, como se endereçasse aquelas palavras ao sumo sacerdote. Depois disso, Pilatos pressionou suas mãos contra a testa e andou diversas vezes para lá e para cá, diante do trono de julgamento, como se estivesse muito perturbado. Caifás, vendo sua indecisão, clamou duramente: Se deixares este que se auto-intitula rei ir ao governador, não és amigo de César. Toda nossa nação o acusa, diante de ti, de fazer-se rei sobre nós, ao passo que Tibério é o único rei a quem devemos obediência. Liberte o usurpador, se ousares, e eu não daria 2 moedas de bronze por tua cabeça. A testa de Pilatos tornou-se escura. Ele tomou Jesus pela mão e o levando até o portal, apontou para ele e disse em voz alta: Eis o vosso rei. O que desejais que eu faça com ele? Parece ele um homem temível? Não temos rei senão César. Crucifique-o.
À cruz com o falso profeta. Morte ao usurpador. Vida longa a César. Vida longa a Tibério. Morte ao Nazareno. À cruz com ele. Que ele seja crucificado. Estes eram os vários gritos de 10.000 gargantas que responderam ao procurador. Impressionado com a inocência de Jesus, como ele já havia dito, e lembrando-se da mensagem de aviso enviado por sua jovem e bela esposa, que tinha grande influência sobre ele, ele tremia com indecisão. Por que vós me obrigais a crucificar um homem inocente? Que mal fez ele? Crucifica-o, crucifica-o, foi a resposta ensurdecedora. Ao seu próprio risco, ó romano, exclamou Caifás, em tom ameaçador. Ou ele ou tu deves morrer neste dia pelo povo. Sangue deve ser derramado para apaziguar essa tempestade. O tumulto estava agora apavorante. As vozes alvoroçadas dos sumos sacerdotes e do povo não cessavam, clamando pela crucificação, enquanto em vão Pilatos apelava pelo senso de humanidade e justiça deles. Eles afogaram a voz de Pilatos com as suas próprias vozes, e seus gestos, pedindo silêncio, apenas aumentavam o rugido do turbilhão humano. Quando o procurador percebeu que não poderia prevalecer, mas que ao invés disso o tumulto só aumentava, ele pediu água, que lhe foi trazida em uma bacia pelo seu pajem. E na presença de toda a multidão ele lavou as mãos, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste justo. Resolvam vocês, ó judeus, e vocês e seu sumo sacerdote. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, respondeu Caifás. E todo o povo fez ecoar sua fala. Sim, sobre nós e sobre nossos filhos repouse a culpa de seu sangue. Assim seja, respondeu o procurador, com a fronte sombria e o rosto pálido como um morto. Levem-no e crucifiquem-no, e que o Deus que ele adora vos julgue, não a mim, pelos feitos deste dia. Pilatos então se afastou deles e disse a Jesus, que permanecia imóvel com a mesma serenidade heróica e celestial que ele havia manifestado durante toda a tempestade de fúria sobre ele: Tu és, eu sinto, um homem inocente, mas podes ver que eu não posso te salvar. Eu sei que tu me perdoarás, e a morte não traz terrores para um homem de bravura como a tua. Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos, afastando-se dele com um semblante triste, caminhou lentamente e deixou o salão do julgamento. Enquanto seguia, um de seus capitães indagou-lhe: Devo açoitá-lo, meu senhor, de acordo com a lei romana, que manda que todos os que estão condenados à morte devem ser açoitados? Faça como manda a lei, respondeu o romano, já fraco de espírito. Seu desaparecimento foi um sinal para que se apressassem sobre Jesus. Chefiados pela ralé que, indiferentes à profanação gentia, cruzaram a entrada para o salão, o que os sumos sacerdotes haviam evitado fazer. Esses indivíduos agarraram Jesus e, auxiliados pelos homens armados, o arrastaram para fora. Ali eles o despiram, e por ordem do capitão-chefe, um soldado o açoitou 40 vezes menos uma. Eles então vestiram novamente o seu corpo lacerado e sangrando, com o rasgado manto real que João havia tirado, quando removera sua coroa de espinhos. Mas agora eles recolocaram tanto a coroa quanto o manto, e uma vez mais o homenagearam com zombaria, ajoelhando-se e o aclamando Rei dos Judeus.
Tudo isso Jesus ainda suportou com majestade divina. Nem um murmúrio escapou de seus lábios, e nem um olhar de ressentimento acendeu as profundezas sagradas de seus olhos, que de tempos em tempos eram erguidos ao céu, como se ele buscasse por ajuda e força do alto. Não só Emílio, mas João também não se apartava dele. Meu tio, o Rabi, ficava por perto para ver o que se seguiria e para usar sua influência, se possível, para induzir os sumos sacerdotes a abandonar a ideia de matá-lo. Bondoso Rabi, Jesus lhe disse, deixe-os fazer comigo o que quiserem. Meu Pai tem me entregado nas mãos deles. Eu morro, mas não por mim mesmo. Eu posso manter ou dar a minha vida como eu quiser. Oh, então, querido mestre, clamou meu tio, por que não salva-te a ti mesmo? Por que sofrer tudo isso e também a morte, se tens poder sobre a tua vida? Se eu não morrer, então todos vós estáis mortos. A escritura que fala a meu respeito deve ser cumprida. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E então o rabino Amós não pôde mais falar com ele, pois a multidão o arrastou para fora da corte de Gábata, e assim desceram a íngreme rua, na direção do portão dos reis, que levava ao Calvário, o local público de execução, onde os romanos, desde que têm sido governantes em Jerusalém, executam os criminosos, mediante sua cruel forma de crucificação. No portão, um centurião romano tomou em custódia sob seus braços e escoltou-o, seguido pela grande multidão. O rabino Amós acompanhava a multidão, mantendo-se tão perto de Jesus quanto os soldados romanos, que marchavam em cada lado dele, o permitiam. No caminho, assim que cruzaram o espaço aberto onde antes ficava o palácio e a estátua de Antíoco Seleuco, os olhos do rabino foram atraídos pelos gritos e os dedos apontados por muitas pessoas ao corpo de um homem morto junto a uma figueira seca. Ao se aproximar, ele reconheceu as características de Judas, que havia traído seu mestre de forma tão vil. A cena exibida era revoltante e horrível de se olhar. No seu pescoço ferido estava um pedaço do seu cinto e a outra metade ainda estava presa a um galho da árvore, mostrando como ele havia encontrado seu destino. O cinto havia arrebentado por causa de seu peso, e com horror aqui relato que, sendo um morto ainda recente, ele se quebrou e se abriu todo na queda, e os cães famintos que infestam a periferia estavam se alimentando de suas entranhas. Com gritos de horror, muitos da multidão tentaram enxotá-los, mas o centurião romano, a quem Pilatos havia ordenado para crucificar Jesus para os judeus, direcionou 4 de seus soldados para retirar o cadáver hediondo de vista e assegurar que o corpo fosse queimado ou enterrado. Se, disse o rabino Amós a João, que agora aproximou-se dele, se os acusadores de Jesus tiverem que ser punidos como este homem, será um dia terrível para os homens de Jerusalém. Judas, o traidor, morre antes que a sua própria vítima morresse, e por sua própria mão. Isso parece uma retribuição divina, como uma confirmação de que Jesus era em verdade o favorecido profeta do Altíssimo. A essa altura, o povo que arrastava Jesus à morte já havia passado do portão, quando uma pesada cruz de cipreste foi obtida pelo centurião em uma área próxima ao alojamento, onde estavam várias cruzes recém-construídas,
aguardando qualquer uma das vítimas que a justiça romana pudesse, numa hora ou outra, condenar à morte. Outras duas também foram trazidas e colocadas sobre os ombros de dois homens, os líderes de Barrabás, que também seriam crucificados naquele dia. Barrabás estava presente e, para agradar o povo, era o mais diligente em colocar a cruz nas costas do já fraco e tombado Jesus. Assim que a grande multidão passou pelo portão, foi sabido por toda Jerusalém que Pilatos havia dado ordens para a crucificação do profeta Nazareno. E com um único propósito, todos que o conheceram e creram nele, ou que o amavam, deixaram suas casas para ir atrás dele e testemunhar a crucificação. Eu até estava me esquecendo de dizer que Caifás havia prometido que se Jesus fosse entregue, seus seguidores não seriam incomodados. Portanto, todos saíram do portão em direção ao Calvário. Maria, sua mãe, minha prima Maria, Marta e sua irmã, Lázaro, João e Pedro, Tomé e algumas mulheres parentes da Galiléia, e muitos outros também foram. Quando estávamos fora dos muros, parecia que havíamos deixado uma cidade deserta atrás de nós. Tanto quanto os olhos pudessem ver, havia uma incontável multidão movendo-se através do vasto espaço entre o portão dos reis e o Calvário. Jesus era levado à frente, onde podíamos, de vez em quando, vislumbrar o brilho das lanças romanas. Apressamo-nos para chegar perto dele e com dificuldade conseguimos nos postar à frente da multidão. Tanto inimigos quanto amigos abriram caminho quando viram sua mãe chorando entre nós. Ao nos aproximar do Calvário, descobrimos que, por alguma razão, o curso da poderosa corrente de seres humanos havia parado. Logo soubemos a razão. Jesus havia caído ao chão, sob o peso das vigas de madeira nas quais ele deveria morrer, e desmaiou. Ele está morto, foi o brado daqueles que estavam à sua volta. Mas, à medida que nos aproximávamos, ele foi voltando a si. Alguém havia lhe oferecido vinho e derramado água sobre a sua testa. Ele se levantou, olhando calmamente ao redor, e quando focou o olhar de sua mãe, ele disse de forma comovente: "Não chore, minha mãe. Lembra-te do que eu te disse muitas vezes sobre essa hora e creia. A espada perfura tua alma, mas está nas mãos de meu Pai. Minha hora é chegada." Assim falando, ele sorriu para sua mãe e para nós, com um olhar de divina paz iluminando o seu semblante. Barrabás, o ladrão que tinha de certa forma assumido a liderança da multidão, agora com a ajuda de 3 homens, levantou a cruz e a colocou novamente sobre os ombros de Jesus. E os soldados ordenaram que ele seguisse em frente. Mas a jovem vítima sucumbiu de vez sob a insuportável carga. Neste momento eles não sabiam o que fazer, pois é desonroso para um judeu ou gentio ajudar a carregar a cruz de um malfeitor, e nenhum romano a tocaria. Os judeus, no entanto, não o fariam por medo de se tornarem impuros, o que os obrigaria depois a se separarem por muitos dias para a purificação. Barrabás novamente levantou Jesus e começou a açoitá-lo e fazê-lo arrastar as pesadas vigas até o íngreme Calvário. Mas ele não tinha forças para avançar mais 3 passos com a cruz, embora se esforçasse para obedecer às ordens de seus carrascos tiranos. Em meio a tal crise, eles perceberam a presença de um mercador cirofenício, Simão, o Cirineu, um homem venerável e bem conhecido em Jerusalém, pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, que eram seguidores de Jesus e que venderam no ano anterior tudo o que tinham para se tornarem seus discípulos e se assentarem aos seus pés e ouvirem seus divinos ensinamentos. O pai deles era, por esta ou por outra razão, particularmente detestável a Abner,
que ao vê-lo o apontou ao centurião como um dos nazarenos e sugeriu que ele fosse compelido a carregar a cruz após ele. O comerciante sirineu foi imediatamente puxado de sua mula e levado ao lugar onde a cruz estava, crendo que ele seria executado também. Mas quando ele viu Jesus ali, pálido e sangrando, junto à cruz caída, ele soube o que lhe era exigido. Ele começou a chorar e, ajoelhando-se aos seus pés, disse: Se eles me obrigam a fazer isso, Senhor, não pense que eu contribuí para a tua morte. Eu sei que és um profeta vindo de Deus. Se morreres neste dia, Jerusalém terá que responder pelo mais precioso sangue, mais que o sangue de todos os seus profetas. Nós te trouxemos aqui não foi para tagarelar, velho homem, mas para trabalhar. Tu és fisicamente forte. Levante a ponta dessa cruz e siga após ele, exclamaram os principais sacerdotes. Simão, que é um homem muito vigoroso, embora contando 60 anos de idade, levantou a extremidade da viga e Jesus tentou se mover sob o peso da outra extremidade, mas ele falhou. Deixe-me carregá-la sozinho, mestre, respondeu o robusto Simão. Eu sou mais forte. Tu tens somente o suficiente para suportar o peso do teu próprio sofrimento. Se é uma vergonha carregar uma cruz após ti, eu me orgulho em minha vergonha, como fariam meus 2 filhos se estivessem aqui neste dia. Assim falando, com uma voz forte e corajosa, e parecendo tão corajoso como se de bom grado fosse pregado na cruz por seu mestre, e tivesse que carregá-la após ele, pois Simão há muito já cria nele, assim como seus filhos. Ele levantou a cruz e carregou-a sobre os ombros após Jesus, o qual, fraco pela perda de sangue e pelo sono e fadigado até a morte, teve que se apoiar no suporte de um braço do instrumento da morte. Ah, meu querido Pai, que lugar era esse por onde caminhamos? Caveiras espalhadas pelo caminho, ossos humanos por toda parte, e passávamos por cima de pilhas de cinzas onde os romanos haviam queimado os corpos de muitos daqueles que eles crucificaram. Finalmente chegamos a este lugar de morte, onde 5 cruzes já estavam de pé. Em uma delas havia um criminoso pendurado, ainda vivo, que havia sido pregado ao meio-dia. Ele clamava debilmente por água, mas alguns o ridicularizaram, e todos passaram por ele, ignorando-o. Havia um espaço vazio no meio deste Gólgota, e ali o centurião parou e ordenou que as cruzes fossem colocadas na rocha, onde profundos buracos já haviam sido cavados. Cada cruz carregada pelos ladrões era agora posta no chão por eles. Um a derribou com ódio e o outro com um suspiro, como se antecipasse a angústia que iria sofrer sobre ela. A maior das 3 cruzes era destinada para Jesus. Foi tomada por 3 soldados das costas do velho mercador sirineu e lançada de forma bruta ao chão. Então uma confusão se iniciou dos mais dolorosos interesses. O centurião ordenou aos seus soldados que fizessem com suas lanças um círculo em volta do lugar onde as cruzes seriam colocadas. Os judeus que estavam aglomerados por perto, impacientes pela sede do sangue de sua vítima, recuaram devagar e relutantemente ante as afiadas pontas das lanças romanas empurradas contra o seu peito. Pois o centurião tinha com ele 60 homens armados, além de uma parte da guarda de Herodes. Tão grande era o desejo dos judeus de chegar perto, que as mulheres indefesas foram facilmente empurradas para cada vez mais longe da cena. João, contudo, manteve seu lugar próximo ao seu mestre. Ele contou que Jesus continuou a demonstrar a mesma compostura sublime, quando o centurião ordenou que os crucificadores avançassem e pregassem os malfeitores às suas cruzes. O ladrão líder, Ismerai,
que era um edomita, ao ver o homem se aproximar com a cesta contendo os pregos e martelos, lançou sobre ele um olhar feroz e desafiador. Ele foi instantaneamente contido por 4 ferozes soldados partos da guarda romana, que o despiram e o jogaram de costas sobre a cruz. Seus esforços foram tão violentos, pois ele era um homem de porte físico atlético, que foi preciso de 6 pessoas para segurá-lo nos braços da cruz e com as palmas das mãos abertas para receber o prego perfurante, o qual um dos crucificadores, com musculosos braços, pressionando um joelho sobre seu punho, atravessou pela carne e madeira com 3 rápidos e potentes golpes, com seu martelo curto e pesado. Esmerai rangia os dentes, enquanto o prego entrava em sua carne trêmula. A outra mão, da mesma maneira, foi amarrada com dificuldade ao outro braço da madeira. Em seguida, os 2 pés foram sobrepostos e um longo e afiado prego os atravessou até chegar à madeira, enquanto um grito agudo misturado com xingamentos testemunhava a agonia sofrida pelo miserável homem. Assim, preso, sangrando e se contorcendo, ele foi deixado pelos 6 crucificadores. Destes, 4 era para amarrar a vítima, um para segurar os pregos e o 6º para pregá-los com o martelo. E do vislumbre que tive de suas figuras seminuas e manchadas de sangue, eles desempenhavam um papel horrível, fazendo com que todos os homens os evitassem como se fossem leprosos. Eles agora se aproximaram de Henri, o outro ladrão, que era um homem jovem, com olhar manso e um rosto cujos traços nobres não traíam sua profissão. Ele era filho de um rico cidadão de Jericó e tinha, por conta de uma vida desenfreada, gastado seu patrimônio e se juntado a Barrabás. Ele havia ouvido Jesus pregar no deserto do Jordão e uma vez lhe perguntou com profundo interesse muitas coisas a respeito da doutrina que ele ensinava. João, que o vira conversando com Jesus alguns meses antes em Betabara, agora o reconheceu e viu-o olhar para o profeta com reverência. E mais de uma vez viu Jesus lhe falar palavras gentis enquanto se dirigiam ao local da crucificação. Quando os crucificadores, com suas cordas, cestas e pregos e martelo de ferro, se aproximaram, ele disse: Vocês não precisam me derrubar. Eu posso morrer como eu vivi, sem medo. Como tenho quebrantado as leis, estou pronto para sofrer a penalidade das leis. Dito isso, ele se esticou sobre a sua cruz e, estendendo as mãos ao longo da viga transversal, suportou que o pregassem à madeira, sem pronunciar um gemido. Ao mesmo tempo, ele olhou para Jesus com expressão de coragem, como se procurasse lhe mostrar que a dor poderia ser suportada por um bravo homem. E talvez Jesus tenha olhado como se ele precisasse de um exemplo heróico diante dele para lhe mostrar como morrer sem se contrair, pois seu rosto era como mármore de Paros em sua brancura, e ele parecia pronto para sucumbir ante a sua fraqueza. Sua juventude, sua beleza quase divina, que nem mesmo seu cabelo emaranhado, sua barba arrancada e semblante manchado de sangue podiam esconder completamente o ar de inocência celestial que irradiava de seus olhos, o que atraiu muitos olhares de simpatia, até mesmo de alguns de seus inimigos. O centurião, que era um homem alto, de barba grisalha e com a aparência de um velho guerreiro romano, olhou-o com um semblante triste e disse: Não vejo por que os homens te odeiam, pois tu pareces ser um homem de amor. Contudo, eu devo cumprir meu dever e espero que tu me perdoes pelo que faço. A honra de um soldado é obedecer. Jesus mostrou perdão para ele com um sorriso, com tanta doçura que os severos olhos do romano se encheram de lágrimas.
Então ele colocou a mão no rosto para ocultar sua emoção, enquanto disse: Pilatos não cometeria esse crime se houvesse uma legião ou duas com ele. É o pequeno número de seus homens de guerra que o obrigam a te sacrificar para agradar a estes judeus barulhentos. Isso foi dito em voz baixa a Jesus, que não respondeu, pois nesse momento os crucificadores se aproximavam para prepará-lo, despindo-o para a cruz, que se encontrava próxima a ele. Mas, meu querido pai, não posso mais continuar minha triste narrativa. Estou cansada, chorando as recordações que isso me traz, diante de nossa aflição atual. Na minha próxima carta vou completar meu relato da triste crucificação do profeta de Nazaré, e com ele a crucificação e morte de todas as nossas esperanças nele como Messias de Deus. Sua afetuosa filha, Adina.